Olá pessoal, tudo bem? Professor Saulo Santos aqui para mais uma aula do curso de Lógica de Programação em Linguagem C. Na aula de hoje eu vou resolver com vocês um programa clássico dos cursos de programação. Trata-se de um programa onde o usuário digitará números inteiros dentro de um loop até a digitação do número 100. Ao sair do loop, o programa deve imprimir a quantidade de números pares, a quantidade de números ímpares, a soma de todos os números e a média dos números. Mas antes de assistir a solução desse vídeo, faça uma pausa e tente você mesmo propor uma solução para esse exercício. E depois confronte a sua solução com a solução que eu vou propor. Bom, vamos lá para a solução do exercício. Olha só, eu estou começando aqui criando as variáveis quantidade de números pares, a variável quantidade de números ímpares, a variável soma, a variável número, que é onde eu vou digitar o número, a variável conte, para contar quantos números foram digitados, e a variável média como sendo um tipo double. E eu tenho aqui, então, construída um laço de repetição. Veja só, estou usando aqui o do, o while, e esse while ele permanece em execução, ele permanece válido aqui, ó, enquanto o número 100 não for digitado. Tá? Então, o que acontece? Na linha 17, eu mostro a mensagem, na linha 18, o usuário digita um número, esse número é armazenado na variável número. Na linha 19, eu avalio se esse número, se ele é par, né? Estou dividindo ele por 2, analisando o resto. Se o resto é zero, esse número é par. E eu incremento, então, a minha variável quantidade pares, que começa em zero, incremento ela em mais uma unidade. Em seguida, eu pego esse número que eu acabei de digitar e acrescento ele na variável soma. Lembrando que essa notação, soma mais igual número, equivale a essa notação tradicional aqui, soma recebe soma mais número. Agora, na linha 21, eu incremento aqui o meu contador, que é a minha variável conte, ela começa com zero, então cada vez que o laço é executado, essa minha variável conte é incrementada. Né? E aí, quando o número chega, quando o código chega na linha 22, ele analisa o número digitado, se for o número 100, ele sai e executa a linha 24. Caso contrário, ele volta para a linha 16 e inicia o laço novamente. E aí você deve estar provavelmente se perguntando por que eu não analisei aqui o número ímpar. Na verdade, eu poderia ter proposto aqui uma solução semelhante ao que eu fiz com os números pares. Eu colocaria, por exemplo, se número módulo 2 igual a 1, quantidade de ímpares, mais. Poderia ter resolvido dessa forma, tá? Mas eu estou propondo aqui uma outra solução. Qual seria? Aqui na linha 24, já fora do laço de repetição, o que eu faço? A quantidade de ímpares, ela vai receber a quantidade de números digitados que está em conte, menos a quantidade de pares. Assim eu consigo obter a quantidade de ímpares. Já na linha 25, eu calculo a média aritmética. De que maneira? Eu divido a quantidade de números somados, o valor de todos os números somados, dividido pela quantidade de números digitados. Agora, repara que tanto as variáveis soma como conte, elas são do tipo int. Então, quando eu efetuo uma operação de divisão de números inteiros, o resultado vai ser um número inteiro. E eu não estou interessado no número inteiro, eu estou interessado que o resultado seja um número decimal. Então, eu aplico aqui um cast. Se você não sabe, se você tem dúvidas sobre o cast, assiste aqui a aula 6, parte 4, onde eu abordo com mais ênfase esse assunto. Vamos fazer um teste aqui para te explicar melhor o que está acontecendo. Digamos que eu digite o número 15 e o número 100 para já sair do laço. Tá? O que eu vou ter como resposta? Quantidade de números pares, 1, quantidade de números ímpares, 1, a soma dos números 115 e a média desses números 54,5. Olha só o que acontece se eu tirar o cast daqui. Vamos analisar o resultado. Vou digitar os mesmos números, o 15 e o 100. Olha lá, quantidade de pares 1, ímpares 1, soma 115 e média deu o número 57. Ou seja, quando eu faço uma operação de divisão entre dois números inteiros, o resultado sempre vai ser um número inteiro e não um número decimal. Tá? Então,
O cast que eu fiz aqui com o double é justamente para transformar essa operação, no momento em que ela está sendo executada, efetuar esse cálculo como se fosse um double. E assim ele retorna para mim, para a variável média, o cálculo correto. Agora, eu queria chamar a sua atenção para a forma com que eu codifico as minhas instruções. Repara aqui, da linha 8 à linha 15, eu estou declarando as minhas variáveis, tá? E olha só o alinhamento que eu coloco nessas variáveis. O alinhamento da declaração das variáveis, olha aqui o alinhamento que eu coloco aqui os meus comentários, o alinhamento que eu coloco nas minhas atribuições também. Eu poderia, por exemplo, ter colocado o sinal de igual mais próximo da variável média, mas eu prefiro manter esse alinhamento desses elementos para facilitar visualmente a leitura do código. Repara que nas vírgulas também, eu poderia ter colocado essas vírgulas aqui próximas à frase, à string, a mensagem de impressão, mas não, eu prefiro alinhar essas vírgulas para realmente facilitar a visualização do código. Veja aqui embaixo, eu tenho esse mesmo código sem esses alinhamentos. E visualiza só, olha só, na linha 47 e linha 48 eu tenho a declaração das variáveis. Tá? Os meus comentários estão aqui próximos às instruções. Tá? O sinal de igual não está alinhado, as vírgulas também não estão alinhadas. Então, faz uma pausa, observa esse código e agora observa o código aqui de cima. Qual é o código que é mais agradável para a sua leitura? Obviamente que é o primeiro, tá? Por quê? Porque está tudo alinhado. Então, quando você codificar, você pensa que alguém no futuro vai dar manutenção no seu código e quanto melhor for a forma de você escrever esse código, mais fácil vai ser para o futuro programador dar manutenção nesse código. Então, é interessante que você que está começando a programar agora já comece a pensar nisso. Comece a escrever todos os seus códigos dessa maneira. Assim você cria um hábito e vai ser um excelente hábito de programação. E no futuro eu tenho certeza que você vai ser muito elogiado pelas pessoas com as quais você vai trabalhar. É isso aí, pessoal. Chegamos então ao final de mais uma aula do curso de Lógica de Programação em Linguagem C. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários. E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus colegas de classe. Assim você ajuda o canal a crescer cada vez mais. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para ser notificado das próximas aulas e não esquece de dar o joinha, caso esse vídeo tenha te agradado.